Olá, vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, com o nosso guia de estudo aqui, ó, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Essa semana a gente está estudando sobre compreender o sacrifício, né? A gente falou do Cordeiro, começamos ontem, sábado, com esse tema. Então, se você não viu, passa aqui no card, nos comentários, na descrição desse vídeo, vai ter o link aí para você acompanhar, tá bom? Então, hoje, domingo, fica comigo até o final, que a gente vai falar aqui de mais um tema da semana, hoje falando de sacrifícios inúteis. Como é isso? Deus aceita uns sacrifícios, nega, rejeita outros? Então a gente vai falar sobre isso logo após a vinheta aí. Vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a tela sempre com você, e aí fica melhor para você visualizar, né? Então, sacrifícios inúteis é a pergunta que está aqui. Hoje, 4 de maio, domingo, né? A gente está estudando aqui, como eu falei, compreendendo o sacrifício, tá bom? Eu pego sempre a introdução do professor Gilberto Brasiliano aqui, lição fácil, eu gosto muito. Ele colocou o seguinte, ó: Deus rejeitando os sacrifícios, né? Os sacrifícios foram instituídos por Deus para aumentar a credibilidade do seu amor e do perdão dados para benefício do pecador ofertante. Isso nos leva a uma pergunta: Deus sempre aceitava os sacrifícios ou poderia rejeitá-los? Podemos responder isso lembrando que quando o povo se entregava à idolatria e oferecia sacrifícios com o coração impuro e voltado para os ídolos, Deus rejeitava seus sacrifícios. Inclusive, na história de Saul, Deus rejeitou o sacrifício feito por ele, e o profeta Samuel disse-lhe: Deus prefere obediência do que sacrifícios inúteis. Aqui a escritora Ellen White deixa também no Desejado de Todas as Nações, na página 29. Ela coloca o seguinte: à medida que se apartavam de Deus, os judeus perderam de vista os ensinos do serviço ritual. Esse serviço foi instituído pelo próprio Cristo. Era em cada uma de suas partes um símbolo dele e mostrara-se cheio de vitalidade e beleza espiritual. Mas os judeus confiavam nos sacrifícios e ordenanças em si mesmos, em lugar de descansar naquele a quem apontavam. Então, um dos grandes problemas a gente vai ver aqui, o guia de hoje está muito interessante, porque fala que não adianta, Deus não está nem aí para o ritual em si, né? Para o animal que está sendo sacrificado, o sangue, né? Ele não precisa de nada. Só que as pessoas achavam que estavam fazendo, porque no paganismo é assim, né? A gente viu na lição de ontem, que as pessoas achavam que agradando ao Deus, dando alimento ao Deus, o Deus iria dar coisas, não iria castigar. Então, a gente viu que o ritual que Deus pede é didático, é pedagógico para apontar para Jesus Cristo, né? Para ensinar que Jesus viria para matar a morte, para redimir a população que foi enganada pelo diabo lá no Jardim do Éden. Então, as pessoas estavam fazendo de forma mecânica, não entendiam, achavam que era o ritual em si, e eles, pelos méritos próprios deles, iriam conseguir. Então, quando a iniquidade chegou, tamanha, o povo de Deus, que era o povo escolhido para ser o exemplo, para ser o representante de Deus, para levar a verdade, para ser luz, o próprio povo se contaminou com os gentios, com os costumes pagãos. E achavam, como os pagãos achavam, que estavam fazendo aquele ritual ali como um presente. E na verdade é o contrário. O ritual significava o presente que Deus daria ao ser humano, né, para matar a morte, né, destruir o pecado e dar a vida eterna. Então, percebe a diferença aí, né? Então, aqui na lição, no guia, tem assim, ó: às vezes podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios do seu povo. E essa questão antagônica de Deus aceitar um e rejeitar outro é que mostra que Deus não está preocupado com o sacrifício em si, com o ritual. Ele está preocupado com o espírito da pessoa, o comportamento, a mentalidade, a obediência, a devoção da pessoa que está ali ofertando, né? Então aqui tem uma pergunta no guia, vou colocar aqui para você, a pergunta número 1 da semana, né? Coloca aqui, ó: sacrifícios inúteis. Foi o que eu li aqui para você, essa introdução, e aqui coloca, ó: compare Isaías capítulo 1, verso 2 a 15, com Isaías 56, no verso 6 a 7, e o Salmo 51, 17. Que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinadas nesses textos? Então aqui a gente vai ter aí, dá uma pausa, lê aí na sua Bíblia direitinho, porque aqui fala do que foi rejeitado, por quê, e aqui mostra uns que Jesus aceitou, né, que Deus aceitou. Ó, tá aqui, que lições os textos abaixo nos ensinam sobre os sacrifícios, né? Aqui tem, ó, eu não vou ler muito para não ficar muito longo, dá uma lida aí mostrando Isaías capítulo 1, do verso 2 ao 15, tá bom? Vai mostrar aqui por quê, ó,
Deus deixou, olha aqui, ó, Deus falando da rebeldia, da idolatria, da desobediência, né? Que ele não estava nem aí, estava negando tudo, rejeitando tudo, porque para ele não servia de nada, ofertas vãs. Então, leia isso aqui. No 56 já coloca aqui outra pegada, outra questão de Deus aceitando, porque o povo era obediente, até os gentios, né? Estrangeiros estavam sendo obedientes e ele aceitava, né, os sacrifícios dessas pessoas. E aqui no Salmo 51, 17, eu vou ler aqui, que esse aqui é pequenininho, e vale a pena porque resume perfeitamente. Olha o que o salmista coloca. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, Deus não despreza aquele que está ali com coração contrito, arrependido, quebrantado, confessando, né, com o espírito ali realmente imbuído de fazer o que é correto, o que é certo, né? Então, qual é a resposta? Quais são os aprendizados? Os sacrifícios apontavam para o Senhor Jesus na cruz. Era uma simbologia para a gente entender e revelava o coração de quem oferecia os sacrifícios. Sem sinceridade, os sacrifícios perdiam o valor. Então não adiantava a pessoa estar ali roubando, matando, adulterando, fazendo um monte de coisa, idolatrando outras coisas, mas na hora ali ia lá, levava um cordeirinho para, tipo aqui, eu vou pedir perdão aqui, fazer isso aqui, porque senão eu vou sobrar, né? Então a gente vai ver aqui que começou lá em Caim e Abel, né? No Jardim do Éden, essa questão do sacrifício da adoração. Caim chegou e colocou ali como a pulso, né? Tá, Deus está mandando, eu vou fazer aqui porque ele mandou, mas eu queria fazer de outro jeito. Eu não sinto necessidade disso, né? De matar um cordeiro, derramar sangue, ainda mais que ele era da agricultura da terra e o irmão era da pecuária, né? Criava animais e ele não queria pedir favor ao irmão, ficou um orgulho, né? Por que é que Deus pediu do jeito dele, do que ele cria, do que ele faz, do trabalho dele e não aceitou o meu? Então, ele quis fazer com suas próprias forças. A gente está estudando sobre nações nas lições passadas, né? As comunidades, como o povo foi se perdendo, foi se aglomerando. E as nações tinham esse hábito, né? As nações tinham seu rei, o ser humano é que se autogovernava. O povo de Israel pediu isso para se autogovernar. Então a gente viu que o ser humano foi descendo a ladeira sempre achando que suas próprias forças, seus próprios méritos é que colocariam Deus de bem com eles, né? E na verdade não é assim. Deus sempre está de bem com a gente, né? A gente que se afasta, que desobedece, né? Então, o sacrifício ritual era para lembrar do presente que Deus daria, Jesus Cristo. Então não era porque Deus precisava de nada, né? Como os pagãos achavam e faziam, né? Idolatrando deuses, falsos deuses, né? Então, aqui o professor Gilberto Brasiliano coloca aqui o seguinte, é o comentário dele. Para que um sacrifício fosse aceito, o ofertante tinha que ter um coração puro, obediente, sincero. Caso contrário, era rejeitado, como foi o sacrifício de Caim. Caim se achava autossuficiente e queria viver a vida do seu jeito. O profeta Isaías mostrou que o povo de Deus teve seus sacrifícios rejeitados porque estavam envolvidos com a idolatria e eram desobedientes aos preceitos divinos. Devemos ter cuidado com isso hoje, pois nossa adoração pode estar contaminada de mundanismo e sendo rejeitada, né? Então que a gente possa ficar atento aí, né? Porque às vezes você está indo para o culto, porque qual é o propósito? Qual é o motivo, né? Porque você acha que você está dando um presente para Deus indo, você está indo para lá para ser salvo, qual é o seu propósito? Você está indo atrás de uma barganha com Deus, de segundas intenções? Você canta por quê? É para se aparecer, é para ficar famoso, é para mostrar que você tem talento? Você prega para quê? Então, o intuito da sua adoração, o propósito real que está no seu coração, o seu sentimento é que vale a pena, né? Porque um sacrifício, uma oferta que você está dando, o dinheiro dízimo, e você está dando obrigado, está dando ali com, ai meu Deus, poxa, poderia fazer esse dinheiro, usar esse dinheiro em outra coisa. Então, qual é o sentimento que vai no seu coração quando você oferta? Seja seus dons, seus talentos, seu dinheiro, seus recursos, porque isso é o que conta, né? Então, Deus não precisa de nada disso. Mas ele quer a sua obediência, ele quer a sua entrega, o seu amor, né? Então, e é o livre-arbítrio que faz isso. Então não adianta você dar como ritual, de forma mecânica, ir para a igreja todo sábado, ir para a igreja no domingo, na quarta noite, porque é uma tradição que foi dada por você, pela sua família. Não é isso. Deus não quer nada forçado, principalmente a galera jovem, adolescente, que vai porque o pai tá mandando, a mãe tá mandando, né? Porque senão vai perder uma coisa. Então, infelizmente, essa adoração é rejeitada, né? Você tem que ir por espontânea e vontade de adorar, de agradecer, né? E aí Deus acaba aceitando a sua entrega, né? Então aqui, ó, coloca aqui, na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia. Ainda tinha isso, ia lá, não tinha arrependimento, não tinha intuito de mudar a vida, de melhorar seu estilo de vida, seus comportamentos, mas fazia aquilo ali como mecânico, como tradição humana, né? Então, a ideia era apaziguar a fúria de Deus, né? Como se fosse um deus pagão aí, como os gentios, né? E os idólatras achavam, né? Fazia sacrifícios centrados em si mesmos, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus.
A atitude de autossuficiência domina o mundo. É o que a gente viu hoje, né? Os governantes, as nações. Inclusive, eu estou fazendo um vídeo, eu vou gravar aqui em breve, sobre esses 7 reis, o Papa morreu, essa questão das nações, né? Que iriam tomar o mundo até a volta de Jesus, né? A besta, as bestas, então vale a pena porque tira muito mito, muito ceticismo, muito sensacionalismo e mostra o que a Bíblia de fato revela, tá bom? Então aqui está falando disso, da autossuficiência. As pessoas querem adorar a Deus do jeito que lhe convém. E não é isso. É a gente que tem que se adaptar à Bíblia, a palavra de Deus, é o que Deus quer. Não é a gente criar uma religião e fazer do jeito que nos convém, do jeito que a gente quer. Isso é autossuficiência. É autogoverno, é você querer governar a si mesmo, né? E a Bíblia deixa claro que não é a gente que governa, é Deus que tem que governar, tá bom? Só que ele só vai fazer isso se você deixar, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí Jesus entra e ceia com você, faz tudo com você e toma conta da sua vida, né? Caim desejava viver da maneira como queria e apresentar a Deus um mero ritual como base de suas preferências. Concluímos que ele considerava a Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia que o Senhor fizesse algo com ele, né? Então ele fazia o suficiente ali, um mínimo, para tentar apaziguar, como o povo de Israel fazia, né? Aqui coloca a diferença de Abel. Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro. Então, na explicação que o anjo tinha dado, né, da revelação que o pecado que os pais dele, Adão e Eva, tinham caído, iria ser restaurado, né, uma redenção ia vir. Um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Abel entendeu os grandes princípios da redenção e aí cumpriu, né? E aí está a importância da gente entender de fato que o ritual, uma cerimônia, não tem nada a ver com o rito em si. No caso de Deus da Bíblia, é pedagogia, é didática para a gente entender o plano de salvação. A história de Jesus, o Deus, o amor de Deus e a revelação do caráter dele através de nós, que ele criou ao ser humano a imagem e semelhança dele para mostrar aos seres, né, de outros mundos, o universo, que o diabo era ruim, que o diabo tinha questionado que Deus não era amor, não era santidade, não era verdade, era injusto, né? Então, e aí Deus cria o ser humano para honrar e glorificar, mostrar que o diabo estava errado, mas o ser humano, infelizmente, se deixou levar pelo diabo, né? Aqui no auxiliar do guia aqui de estudo, tem algumas coisas interessantes. A primeira preocupação de Deus é com a pessoa que faz a oferta, é com o seu estilo de vida, é com o seu espírito, né? A sua mente, como é que tá? A sua relação com Deus, né? Então aqui, ó, a aceitação ou rejeição de uma oferta por Deus está sobretudo ligada à condição espiritual da pessoa e não à oferta em si. Então, não importa o que é que você está ofertando a Deus, como eu disse, seus recursos, talentos, dons, né? Qual o motivo disso? Qual o propósito? Qual é o seu sentimento em fazer isso? Por que você está fazendo isso, né? Então, como eu falei aqui, ó, o auxiliar deixa claro também, ó, Caim vê sua oferta como um presente que ele está dando a Deus. Abel é totalmente diferente. Ele entende o significado do sacrifício, percebendo como um presente de Deus para ele. Entende a diferença? É um reconhecimento, né, do presente que Deus deu. Para Caim, a religião é um movimento ascendente do ser humano para Deus, do que ele faz para Deus. E para Abel, é um movimento descendente de Deus para com o ser humano. E foi assim que Deus fez. Não tinha nada, ele veio aqui, criou o planeta Terra, criou Adão e Eva, e aí criou o sábado para a gente se deleitar nele, né? Então deu o modo de como a gente deveria viver, né? Aqui coloca também ainda que Abel deu o melhor, o mais precioso das primícias, enquanto Caim pegou um fruto qualquer da terra, fez de qualquer jeito, né? E o cuidado que a gente tem que ter para dar sempre o nosso melhor para Deus, dar sempre as primícias, o que tem de melhor, porque Deus é criador, ele é o rei do universo, né? Ele merece o que é bom, o que a gente tem de melhor. E Caim fez de qualquer jeito, né? Negligenciando aí. Então isso tudo tem a ver com conexão, né? Se você tiver com comunhão, você faz, você obedece. Se não tiver, a tendência é o inimigo distanciar você ainda mais. O importante aqui, o interessante, é deixar claro que Deus sempre deu oportunidade a todos, né? O anjo aparece para Caim, mesmo depois da desobediência, o anjo vai lá e fala, ó, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, ou seja, que sua oferta também vai ser aceita? Então a expressão fazer aqui, né, do original, diz que refere-se em primeiro lugar ao sacrifício correto que Caim deveria fazer como Deus pediu, né? Mas também a sua luta pessoal contra o mal, contra a tendência pecaminosa, que o diabo estava ali, né? Então, fazer o que é certo é negar o errado, dar não para o diabo e obedecer a Deus com o comportamento correto, né? O relacionamento dele com Deus e com o irmão. Então, o verbo em hebraico teitib, faça o bem, possui uma forte conotação ética. O mesmo verbo é usado por Jeremias para descrever o relacionamento ideal entre o homem e seu próximo, né? Então,
A gente precisa deixar claro isso aí, que Deus sempre está dando a oportunidade. No final aqui, Ellen White, também nos comentários de Ellen White, tem uma frase que marcou muito aqui no estudo de hoje. Eu vou deixar com você para a gente finalizar aqui. O Senhor percebeu a mágoa nutrida por Caim, mas ele queria que Caim pensasse em sua atitude, se convencesse de seu pecado e se arrependesse e retornasse ao caminho da obediência. É assim que Jesus e Deus faz conosco até hoje. Percebe a mágoa, o rancor, a tristeza, a decepção, a frustração, mas ele está dando a oportunidade de você se redimir, né? Não havia motivo para Caim irar-se com seu irmão, nem com Deus. Até porque foi seu próprio desrespeito à vontade claramente expressa de Deus que levou à rejeição de sua oferta, né? Então hoje a gente está nesse mundo, as pessoas não se aceitam como vêm ao mundo, a gente está nessa crise de identidade aí, achando isso e aquilo, as narrativas de agendas político-ideológico-partidárias, né? As pessoas aí sem saber quem são, sem se aceitar como vieram ao mundo e querendo impor que as pessoas aceitem o que elas acham que são, né? Só que elas não querem arcar com a responsabilidade, né? Elas querem o direito de tudo, mas não querem o dever. A responsabilidade não quer. E aqui Caim foi isso. Caim desobedeceu e não quis arcar com a consequência do seu erro, né? Então a consequência vem, o salário do pecado é a morte, né? A gente colhe o que planta. E as pessoas hoje estão nessa vida louca de mimimi, né? Que faz e não quer ser punido, não quer receber a consequência, né? Então Deus aqui percebeu isso e ainda deu oportunidade, né? O anjo foi lá, como eu disse, falou com Caim, né? O assunto foi claramente exposto diante de Caim. Mas sua combatividade foi despertada porque sua ação havia sido questionada e ele não foi autorizado a seguir suas próprias ideias da forma que queria. Ele estava aborrecido com Deus, com seu irmão. Com Deus porque ele não aceitou os seus planos de homem, né, do jeito que ele queria, e com seu irmão por discordar dele, né? E pela inveja, pelo ciúme ali. E aí a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer no céu, que ninguém sabe, é um mistério da iniquidade no coração do anjo que era perfeito. Ele vai pegando o que aconteceu com ele e faz o ser humano agir igual, né? Orgulho, cobiça, raiva, vontade de ser mais do que Deus, né? Então, o resumo aqui, Ellen White fala que o homem não tem nada que não tenha recebido de Deus primeiro, né? Nem a riqueza material, nem a grandeza intelectual, nada disso expia pecado, né? Ou traz mérito, porque é Deus que dá tudo, né? E aqui no final a gente vê a frase que eu falei que me marcou pra gente encerrar. Coloca aqui, ó. Deus não faz acepção de pessoas, mas recompensa os obedientes e pune os desobedientes, né? Então a postagem de Ellen White em 1879, ela postou isso, né? Deus não faz acepção de pessoas, ele quer salvar todos, mas no final ele vai recompensar quem é obediente e vai punir quem é o desobediente, porque o salário da desobediência, do pecado, do afastamento de Deus é a morte, né? E aí acaba com a narrativa de muita gente que acha que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que não precisa de obras, né? Então a fé, a salvação é pela fé, o amor, pela graça de Jesus, o sacrifício que Jesus fez. E ele fala para você demonstrar isso através da sua vida, do seu comportamento. Como é que você demonstra que ama, que aceita? Ele fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O jovem rico perguntou, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala, guarde os mandamentos. O fariseu perguntou, ele, guarde os mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, que estão destrinchados ali nos 4 primeiros mandamentos, né? Não terás outro Deus diante de mim, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura e guardar o sábado, que é o dia que Deus criou para a gente adorar, o dia dele, santo e abençoado. Se você transgride esses 4, você está deixando de amar a Deus. Você está dizendo nos seus hábitos que você não ama a Deus. A prova que você ama é você guardando a obediência. E o segundo, ele fala que é amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. E aí tem ali, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, né? Então, honrar pai e mãe. Então, tem todos os mandamentos ali que estão se referindo ao nosso relacionamento com o próximo, tá bom? Então, uma ilustração aqui, finalzinho, para a gente ver. Aqui o professor Gilberto Brasiliano traz. Ó, segundo o costume judaico, quando uma moça estava prestes a casar-se, deveria preparar um vaso de alabastro cheio de perfume. Se levasse o vaso de alabastro cheio de perfume, ela seria bem recebida pela família do seu futuro marido. Por isso, o vaso de alabastro cheio de perfume significava muito para a moça desejosa de casar-se. Maria tinha preparado um vaso de alabastro havia muito tempo. Então imagina, né? Que a gente vê essa história e às vezes não entende o contexto do porquê. E quando ela se encontrou com Cristo, seu coração abriu-se em adoração ao Senhor. Uma das seguidoras ali, dos seguidores de Cristo, mais devotas ali, né? Ela, removendo a tampa, derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor e em seus pés, enxugando com seus cabelos. Aquilo que ela estava programando para um casamento terrestre com um noivo terreno, ela enxergou Cristo como um noivo que ia buscar a igreja, né? E aí derramou ali
nos pés de Cristo, enxugou com os cabelos. E aí Judas, um dos discípulos que já tinha uma visão de adoração um pouco diferente como Caim, né? E foi ele que traiu Jesus por moedas de prata. Como é que você gasta esse negócio precioso nos pés aí, jogando no chão? Ficou ali ainda questionando, né? A adoração. Não é o rito em si, porque para Deus nada disso tem valor. De material, o perfume, o vaso, mas sim o sentimento, o lado espiritual, o relacionamento da pessoa que está ofertando, né? E Deus aceitou com muito bom grado, ficou feliz, né? Muitas pessoas vão à igreja pelo caminho do ritualismo, o hábito, de forma mecânica, e pensam ter cultuado a Deus, adorado a Deus. Mas Deus não aceita só rituais. Deus quer seu tesouro, seu coração. Deus quer o seu vaso de alabastro cheio de perfume, da obediência e do amor, né? Então que a gente possa aí pensar com carinho nisso e olhar quem a gente está adorando, né? Inclusive na igreja a gente tem visto aí algumas distorções, o inimigo entrando na igreja, a gente vê que muitos cultos, ao invés de adorar a Deus, de exaltar a Deus, estão sendo feitos para homenagear pessoas, a criatura, né? O ser humano, o dia disso, o dia daquilo. Não que não é importante homenagear, mas na igreja, que é o templo de Deus, o ideal é adorar a Deus. É para colocar Deus em primeiro lugar. E a gente vê muita coisa na igreja, pessoas fazendo programas na igreja, achando que estão cultuando, adorando a Deus, mas estão adorando o homem, o ser humano. E é devagarzinho que o diabo vai colocando um pouco de mentira com verdade, misturando ali coisas que parecem boas aos olhos, né? Ah, vamos homenagear aqui dia disso, e a programação toda é decorada, é feito toda uma homenagem e um culto para uma criatura, né? Seja criança, seja mãe, seja pastor, seja jovem, seja, né, enfim. E na verdade a gente sabe que o culto tem que ser a Deus, né? Então que a gente possa prestar muita atenção para nossa oferta, nosso sacrifício, nosso culto, nossa adoração não está sendo rejeitada, tá bom? Então se você gostou, curte, comenta aí. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas e para você também receber avisos dos vídeos que eu vou estar postando aqui, tá bom? Não custa nada para você, mas aqui é importante pra gente. Vai ser rapidinho e você vai ajudar, como eu disse, a levar essa mensagem para mais longe, tá bom? Então dá essa moral aí pra gente ser um missionário duplicador das coisas da palavra de Deus, tá bom? Então espero você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.